Olá! Ei, pessoal, tudo bem? Eu sou Nilmara Gomes, sou professora do CCP Artes Cênicas de Contagem, sou professora de expressão vocal. Estou aqui hoje muito feliz porque vamos fazer uma entrevista deliciosa com o professor, ator, cantor Hernani Maleta. Então nós vamos aguardar um pouquinho e eu vou falar sobre essa estrutura nossa, né, do CCP Artes Cênicas, esse quadro maravilhoso aqui criado pelo pessoal da assessoria aí do Instagram, nossos colegas lá das artes cênicas, né, do CCP, que é o quadro dessa conversa deliciosa aqui, papo de camarim, papo com artistas fantásticos, como o Hernani Maleta, que vai ser agora o nosso querido entrevistado do dia. Olha que legal! Ai, o Hernani, ele vai entrar agora e nós vamos fazer essa apresentação deliciosa desse professor e artista maravilhoso. Ei, Hernani! Ei! Ah, lindeza! Boa tarde, querida. Boa Boa tarde a tarde! todos que estão aqui nos vendo. É uma Oba! alegria, um prazer enorme estar com você aqui. Ah, imagina para mim! Eu sou muito feliz por esse momento, pode acreditar. Que Estou muito bom, honrada. que bom. Fico muito feliz também. Já temos algumas pessoas. Enquanto as pessoas vão entrando, Tá bom. eu vou apresentar você, tá bom? Tá ótimo. Então, ok. Ó, estamos aqui com ele, o Hernani Maleta, diretor cênico e musical, ator, cantor, professor da UFMG, doutor em educação. Ele é uma referência no que diz respeito aos estudos sobre a polifonia cênica. É autor de uma peculiar metodologia da cena teatral, por ele registrada no livro Atuação Polifônica, Princípios e Práticas. Ele vem atuando ativamente na Itália desde 2010, ao lado da renomada artista e pesquisadora italiana Francesca Della Monica. É reconhecido pela intensa participação na criação de diversos espetáculos do teatro em âmbito nacional e internacional. Nos últimos anos, ele destaca-se na sua atuação na direção geral do espetáculo Carmina Burana, uma cantata cênica feita aqui em Belo Horizonte, olha que legal. Na direção musical do espetáculo teatral O Grande Circo Místico, no Rio de Janeiro, por indicação de Edu Lobo. E na dramaturgia musical de tragédias gregas produzidas no Teatro Grego de Siracusa, na Itália, tornando-se o primeiro brasileiro a participar da equipe de criação de um espetáculo produzido nesse espaço, que é o maior exemplo da arquitetura teatral do Ocidente. Esse é o Hernani, mas assim, ele é muito mais do que isso, viu, gente? Isso é só um pedacinho da faceta desse profissional maravilhoso que é o nosso convidado de hoje. E Vamos, aí, Hernani, quer querida, falar um pouquinho para nós sobre isso tudo? quero primeiro reforçar o agradecimento. Eu digo que nesses momentos hoje, em que as pessoas têm tantas opções pelas internets da vida, por todos os acessos que a gente tem à tecnologia, de usar seu tempo para alguma coisa, é um privilégio, né, ter uma pessoa como você, com a sua competência, com a sua trajetória artística, interessada em compartilhar conosco alguma coisa, né? Então, para mim, é um privilégio imenso estar aqui nesse momento. E ainda mais contar com a audiência, assistência de tantas pessoas que também estão emprestando um pouquinho do seu tempo para estar aqui. Então, a primeira coisa que eu queria falar é isso, que eu tenho muita consciência do privilégio que é esse momento que a gente está vivendo aqui, principalmente para mim. Você falou uma série de coisas e à medida que a gente vai ouvindo alguém falando do que a gente fez, a gente vai ficando um pouco assustado, né? Como é que o processo ele é intenso na vida da gente, né? E como que eu, talvez uma boa característica que eu tenha na vida é ter tido uma coragem muito grande de ter reiniciado uma carreira profissional 4 vezes, né? Então, o Nossa, teatro ele é meu quarto lugar de vida, e eu acho que ele veio no momento certo, porque a impressão que eu tenho é que
eu sou do lugar do teatro, né? Eu vim nesse mundo para o lugar do teatro, mas de alguma maneira houve algum contratempo nos primeiros 30 anos da minha vida que me levaram para outros espaços. E acho que eu tenho falado isso muito, porque eu acho isso muito importante. É um grande momento da gente fazer uma autorreflexão também do que acontece conosco, né? E hoje eu tenho uma certeza muito grande que a pessoa que eu sou hoje no teatro e os resultados bacanas que eu tenho conseguido no teatro, eles são fruto dessas trajetórias anteriores que eu fiz. E que se porventura eu tivesse já ido direto para o teatro desde o início, talvez eu tivesse tido uma outra experiência que pode ser que tivesse sido menos rica, porque eu trago para o teatro hoje um passado muito bacana, como matemático, como músico, como professor, que eu já fui de várias coisas, até no funcionarismo público um pouco distante da arte, que é a fiscalização, que eu fui fiscal também, né? Olha, legal. Muita coisa. Já trabalhei em escritório, eu já trabalhei numa série de situações diferentes, coisas que têm um olhar muito diferente do universo artístico, mas que dá para a gente determinadas coisas que a gente aprende e usa depois, né? Eu concordo com você. Acontece isso mesmo, né? E só enriquece. Só enriquece. Eu gosto muito de conversar quando a gente está numa oportunidade dessa, dizer como que eu cheguei no teatro, porque eu acho que as pessoas, às vezes, elas que estão com 20, 30 anos e estão assustadas porque já estão com essa idade e ainda não resolveram um caminho na vida delas, eu gosto de compartilhar essas questões porque elas ajudam a gente a ficar menos ansioso, às vezes, para chegar nas coisas, né? Eu acho, Nilmara, que, como eu já falei aqui, que a previsão era para Cegonha me julgar lá no mundo do teatro, né? Aham. Só que me parece que deve ter havido alguma ventania, alguma coisa, e ela me julgou. Talvez ela tenha querido me julgar na música, mas aí esbarrou no negócio lá, não sei se é a letra M que fica juntos, né? Os campos todos, eu fui cair na matemática, né? Ótimo. Mas eu acabei descobrindo depois que a matemática e a música eram a mesma coisa. Até porque a gente não tem muita noção do que é música nem matemática, porque Sim. chegam essas informações para a gente de uma forma muito limitada, né? E eu também fui privilegiado, que eu sou de uma geração que teve acesso à arte na escola desde sempre. Então, eu fiz arte na escola desde criancinha, desde que eu entrei para a escola. Na verdade, eu entrei para a escola num momento maravilhoso, que na minha época, pelo menos que eu me lembre, a gente fazia antes de aprender a fazer, o que é muito importante, né? Hoje em dia, os bebês estão entrando para a escola e as pessoas estão meio tentando ensinar para os bebês o que eles devem aprender sozinhos, que eu acho uma coisa perigosíssima, mas eu tive uma sorte muito grande porque eu fui para a escola com 7 anos de idade. Até então, eu só inventei moda por minha conta, né? Então, eu já cheguei na escola muito cheio de ideias, muito cheio de soluções que eu tinha inventado por minha conta, muito cheio de alternativas. Não só eu, mas a turma da minha geração toda. A gente chegava com 7 anos na escola, não era fácil enfiar nada na goela da gente, não. A gente duvidava muito das coisas, porque a gente tinha Sim, é uma verdade. experiência anterior, né? A gente já tinha aprendido as coisas de uma certa maneira. E isso foi muito bacana. E a arte, ela veio para mim quase como se fosse uma atividade do cotidiano. Eu fui apresentado à arte, tanto quanto à matemática, ao português, às outras. Então, havia realmente um respeito muito grande pela arte e eu fazia a arte na escola como qualquer outra disciplina. Por isso, eu sempre fui muito próximo e acho que nas escolas que eu estudei, o caminho que eu encontrei para a arte foi o coral. Foi o canto coral, eu fui cantar em corais. Aí, quando eu tinha lá para os 17 anos, eu comecei a ficar revoltado com umas coisas. Eu olhava para
os grupos que cantavam um coral tradicional e achava muito estranho, porque eles cantavam diversas músicas, mas no mesmo lugar, com a mesma posição, com a mesma roupa, com a mesma luz, com a mesma coisa. E eu achava esquisito. Tanto quanto achava esquisito, a gente assistia ao vivo um pianista tocar 200 músicas diferentes, cada uma de um jeito, mas tudo igual, não havia uma mudança. Eu fiquei muito atento à questão do que é ver alguém produzir arte em cena, independentemente de ser teatro ou não, porque quando eu estou vendo a pessoa em cena, eu não estou só ouvindo o som que vem do instrumento ou do corpo da pessoa, mas eu estou, na verdade, também vendo. E eu comecei a ficar incomodado com os meus próprios grupos corais, porque eles reproduziam, de alguma maneira, essa ideia de estaticidade, de não criar uma coerência do ambiente que eu estou com o tema da música que eu estou cantando. E, às vezes, cantar uma música, um samba brasileiro, com a mesma cara, na mesma posição, do mesmo jeito que eu vou cantar uma Ave Maria em alemão. Né? Então, eu achava isso meio estranho. E, simultaneamente, outras pessoas no mundo inteiro estavam fazendo a mesma coisa, pensando a A mesma mesma coisa. coisa. Mas isso E não seria a veia, né, teatral é, já batendo na sua porta, é né? verdade, com certeza. Inclusive no Brasil, porque havia dois grandes caras aqui, um em São Paulo, chamado Samuel Kerr, e o grande Marcos Leite, que foi, na verdade, um ponto de referência para mim. Ele já é morto, o Marcos, morreu jovem demais. Ele foi um pioneiro, entre aspas, nessa questão de colocar o canto coral numa cena que fosse mais própria do ambiente cênico, na medida em que um coro, quando está em cena, também está sendo visto. Aí eu fiquei meio conhecido em Belo Horizonte como uma referência no canto coral que eles chamavam de coro cênico. Eu me Porque lembro disso. havia uma preocupação, né, em criar um espetáculo do canto coral. Hoje eu falo uma coisa que na época eu não saberia dizer, que amplia a polifonia das vozes, das melodias que as pessoas cantam, incluindo outras vozes que também Sim. provocam sentido no espectador, que também criam alguma coisa no espectador, que é a formação que o grupo está em cena, se tem mulher de um lado, homem do outro, se as mulheres estão na frente dos homens, os homens atrás, se estão espalhados em cena, se eles se movem durante as músicas, se a luz que está iluminando muda. Coisas que até então a música, de uma certa forma, não se preocupava muito, porque achava que as pessoas iam ali só para ouvir o que estava sendo executado, e eu achava fundamental que essas outras vozes, que também provocavam, na minha avaliação, sentido no espectador, porque provocavam em mim, como espectador, eu queria entrar nessa Sim. história. Bom, e aí, essa relação do coral com o coral cênico acabou me levando para a cena de uma maneira inusitada. Eu fui participar de um musical no final dos anos 80, começo dos anos 90, em que na maior parte das pessoas que fazia parte do elenco eram músicos. Na verdade, só tinha músico no elenco. E havia uma parte do musical que era uma atuação. Tinha textos para serem dados, tinha determinadas coisas, estruturas cênicas a serem montadas, e a maioria dos músicos não respondia muito rapidamente aos comandos da direção. Aí eu me coloquei à disposição e acabei me surpreendendo. Eu, a mim mesmo e a própria diretora, que falou: olha, que bacana, você consegue dar um texto bacana. E eu tinha já, dentro da minha história, narrações que eu havia feito com o meu grupo coral, eu já tinha falado muitos poemas, eu nunca tinha ainda experimentado um texto dramatúrgico, um texto de teatro, mas eu tinha muita noção de luz, muita noção de marca cênica, porque eu fazia isso com o meu grupo. E aí eu fui muito aproveitado como ator, e no final desse espetáculo, essa grande amiga, atriz maravilhosa e grandíssima diretora, que é a Yara de Novaes, que certamente vocês todos conhecem, a Yara me apresenta uma parte de mim que eu não conhecia, que é minha parte ator. Ela falou: olha, você é um ator, então você tem que aproveitar que você tem isso e tal. Foi aí que eu fui fazer teatro com ela depois.
Mas no meio desse caminho, entre essa experiência e a outra, eu cheguei como profissional do teatro de uma maneira privilegiadíssima, apesar de ter sido por um momento um pouco trágico na vida de um grupo, mas a vida é curiosa, né? Porque ela faz com que a gente entrelace momentos de grande alegria com momentos de grande tristeza. Porque o que aconteceu? Em 1992, eu entrei para a Escola da Babaia, que é uma grande professora de canto popular, preparadora vocal de teatro. E a Babaia, ela já era, naquele momento, a preparadora musical, vocal do Galpão, do Grupo Galpão. E em 92, o Galpão explode no Brasil inteiro, no mundo inteiro, com o magnífico Romeu e Julieta. E dirigido pelo então e também grande diretor Gabriel Vilela, já também conhecido. E o que acontece? 2 anos depois, em 94, eu já, professor da Escola da Babaia, ela precisava ensinar para o grupo algumas músicas corais, algumas músicas para canto coral, que era a minha praia. Inclusive, eu dava aula na escola dela de canto coral. E aí há uma grande fatalidade. O Galpão perde a sua fundadora, uma atriz maravilhosa, que é a Wandinha, e perde a Wandinha num acidente de carro. E isso faz com que a gente... O telefone está caindo aqui no meu negócio, então eu tenho que dar um jeito de segurar ele aqui. Aí a gente perde a Wandinha para esse acidente horroroso. Eu não tinha, na época, um envolvimento muito emocional com o grupo, então a Babaia me pede um grande favor de eu trabalhar com o grupo uma música que seria uma música específica, que eles precisavam cantar vozes. E eu cheguei lá e acabou que eu encontrei o grupo muito debilitado, mas me veio uma loucura na cabeça, que foi a origem da minha metodologia, que começa aí a minha metodologia, que eu acabei inventando tanta moda com eles, tanta confusão, tanto jogo, dança, misturado com canto, que acabou dando certo, e aí eu continuei trabalhando com o grupo por anos e anos e anos. E tive essa experiência como um divisor de águas, porque quando termina a minha experiência primeira com o Galpão, eu tenho falado isso, que a sensação que eu tinha é que eu havia ganhado na loteria. Que fantástico! Ou seja, que eu tinha ganhado um prêmio extraordinário. E eu tinha... Na verdade, o que aconteceu comigo? Eu entendi que eu tinha chegado em casa, finalmente. É como se eu me sentisse em casa, no teatro. Que lindo isso! E a música que eu fazia antes não me satisfazia, porque eu não queria fazer música como música, simplesmente, como uma obra sonora, mas eu queria fazer música que produzisse um sentido dramatúrgico. E que Ou seja, aquela sua história, aquele seu drama pessoal, quando você começou no coral. Você estava, enfim, colocando... que lindo isso! É uma costura maravilhosa. E nesse meio tempo, eu me formei em matemática, dei aula de matemática há muitos anos, depois fiz uma pós-graduação em matemática, cheguei a pensar na possibilidade de entrar para a universidade, fazer mestrado, doutorado em matemática. Nesse meio do caminho, eu fui trabalhar com música, houve essa experiência com a Babaia, depois no teatro. E aí eu acabei não entrando para o mundo, desde o momento que eu fiquei completamente agoniado, como todo mundo fica, quando tem 30 e poucos anos e acha que ainda não resolveu sua vida. Apareceu um concurso para fiscal da prefeitura, fiz o concurso, passei no concurso, trabalhei 5 anos na prefeitura, mas dos 5 eu fiquei quase 3 em licença, porque eu não conseguia atuar como fiscal. Era uma tarefa dificílima, eu multar as pessoas, eu chegar na casa das pessoas e na verdade, era um drama para mim. E aí eu pedi licença sem vencimento, então eu praticamente não ganhei salário como fiscal, apesar de ser um excelente. Isso é fantástico! Porque eu pedia mais licença, eu ficava mais de licença do que de tudo. Aí acabou que as minhas licenças já não podiam mais ser pedidas, ou seja, eu cheguei no limite máximo da licença. Estava perdido na vida. Eu me lembro que eu tinha ligado para um antigo professor de matemática, isso em 99. Eu liguei para um professor de matemática meu, falou assim, escuta, eu preciso voltar para a universidade. Aí ele foi tão pessimista, falou, nossa, para você voltar para matemática, eu tenho que fazer não sei quantos pós-doutorado em matemática.
foi quando eu tive um privilégio de ter um encontro com Arnaldo Alvarenga, que eu devo isso a ele, a minha vida toda eu vou dever. Já era um grande, querido amigo meu. Para quem não sabe, o Arnaldo é um grande professor da área de corpo da Universidade do Curso de Teatro, além de ser um bailarino maravilhoso, para ter uma trajetória imensa, é um sábio. O Arnaldo é um filósofo, foi uma das pessoas mais completas que eu conheço, no que se refere à formação artística e acadêmica do Arnaldo. E Arnaldo estava, naquele momento, recém-entrado na Universidade Federal como professor do curso de teatro. E ele me chama um dia, a gente se encontrou num lugar lá, e me chama um dia e fala assim: olha, Hernani, vai ter concurso para professor de voz lá no curso de teatro. Por que você não faz o concurso? Aí eu falei: você tá louco, Arnaldo? Eu não sou nada da academia. Minha vida é fazer, produzir, mas eu não tenho nada, não sei nada para ensinar para ninguém, tá, não sei o quê. E ele, muito bacana, muito amigo, muito generoso, ele acabou insistindo muito e me convenceu a fazer o concurso. Aí eu entro para a universidade como professor do teatro. E aí, definitivamente, eu entendo o meu lugar no mundo, que é conviver com esse meio do caminho entre a formação artística, que tem tudo a ver com a matemática, tem tudo a ver com tudo que eu tinha feito para trás, com a música, a criação artística, que é o que eu faço com prazer descomunal, e me deu o privilégio de inventar um pensamento, uma metodologia, uma forma de entender o que é o teatro e de que maneira eu percebo a música como um elemento do teatro e não como uma arte que está, não apenas, porque a música também é uma arte autônoma, que tem sua vida, que tem todos os seus objetivos, as suas características, mas a música é muito mais do que a arte-música. É um problema Sim. do vocabulário, né? A gente fica preso ao nome música e acha que tudo que a gente fala de música é a mesma coisa. É a Né? mesma, e não é, isso é verdade. E eu descobri isso sendo sua aluna e trabalhando com você em Mulheres de Holanda, que eu até te falei um dia. Você, para mim, em particular, mas acredito que para muitos outros alunos e profissionais que tenham passado, né, por você, teve um outro olhar a respeito tanto da música quanto da visão do fazer teatral, porque na minha vida, pelo menos, você foi um divisor de águas. Eu escolhi outras coisas depois de você. Você interferiu diretamente nas minhas escolhas. Isso eu tenho uma gratidão enorme e quero ressaltar aqui que sorte a nossa de você não ter sido um bom fiscal da prefeitura, não é? Imagina se você tivesse tido a competência de fiscalizar e multar as pessoas. O que seria de mim? Eu acho. Seria outra escolha. Na verdade... E aqui, deixa eu só abrir um parênteses, claro, outro parênteses, para falar sobre essa sua trajetória na entrada da UFMG, que eu acho que é fantástica esse seu encontro com o professor Arnaldo, a quem também devo muito. Acho um dos melhores profissionais e mais instigantes professores também, que eu já tive o privilégio e a honra de estudar. Mas essa sua entrada, juntamente com o Arnaldo e outras pessoas, esse pioneirismo de vocês na UFMG, de abrir um curso de artes cênicas em Belo Horizonte, no nível acadêmico, e fazer uma ponte com o CCP Artes Cênicas. Aqui, o nosso CCP Artes Cênicas, que é pioneiro em curso profissionalizante em cidade de interior, porque é uma cidade metropolitana, né, da grande região metropolitana de BH, mas não deixa de estar um pouco fora do contexto da criação, né, cultural de Belo Horizonte, da educação da arte, da educação do teatro em Belo Horizonte. Então, esse curso, a importância do CCP Artes Cênicas dentro desse pioneirismo também, um curso profissionalizante oferecido gratuitamente pela Prefeitura de Contagem. Que não é? maravilha! Ouvir isso, Nilmara, é uma sensação de que existem alternativas, que há esperança, que tem luzes no fundo dos túneis, porque a gente vive num país tão massacrado e tão incoerente, um país que
que ao mesmo tempo é um produtor de artistas de uma forma inacreditável, que tem música, expressão cênica, artes plásticas, que se destaca no mundo inteiro e que não consegue, em momento, com uma pequena pausa, uma pequena exceção, no início dos anos 2000 até 2010, quando realmente a gente foi valorizado, coisa que nunca tinha sido na história do Brasil, com exceção desses 10 anos, que é a primeira década dos anos 2000, fora essa década, a gente foi sempre julgado como o último dos últimos, a última opção das opções. E isso, ouvir que uma prefeitura ela valoriza e oferece o CCP para as pessoas, quase que é uma... Quase não, é uma forma de recarregar a bateria. Dá para a gente a vontade de continuar vivendo aí para frente, né? Porque o que a gente vê é uma coisa muito contrária, muito diferente disso. Você fez um comentário, então eu queria aproveitar para dar os parabéns à Prefeitura de Contagem, a todas as pessoas que tiveram a ideia genial e às pessoas que hoje, quem criou e quem sustenta hoje o CCP. E no corpo docente do CCP, tem várias pessoas, assim como eu, que passaram por suas mãos. Que maravilha! Eu quero saber, quero que essa pandemia acabe logo, porque de repente eu quero ir aí fazer uma visita para vocês. Que lindo! Vai ser uma delícia. Nossa. Mas você comentou uma coisa bacana sobre o nosso curso, eu queria aproveitar também para dizer desse diferencial. Eu acho que nós somos também um grupo muito feliz da UFMG, porque aconteceu uma coisa bacana. Primeiro, que por mais que na verdade, eu tenho que ser muito, muito sincero, as 3 primeiras pessoas que estiveram, que começaram a trabalhar no curso de teatro, são o Arnaldo Alvarenga, né, que nós já falamos dele, a Bia Braga, que é uma professora da área da atuação, uma grande conhecedora de muitos e muitos e muitos pontos específicos, mas ela tem uma tese de doutorado sobre Etienne Decroux, que é maravilhosa. Ela é uma pessoa da improvisação, que trabalha com a questão da fisicidade no teatro muito grande. E tem o Luiz Otávio, que é um outro professor que inaugura o curso também, um grande especialista no Stanislavski, uma pessoa que conhece tudo dessa relação do Stanislavski, inclusive também da questão da sonoplastia. Ou seja, esses 3 profissionais, eles são os 3 primeiros, mas existe um passado aí, porque o curso de teatro, quando ele se inaugura, foram 20 anos, isso aconteceu 20 anos depois da primeira tentativa de se montar um curso de teatro na UFMG. Então tem aí uma turma de professores que eu queria destacar só 2, 3, na verdade, que me vem à cabeça agora, que eu acho importante, que são Fernando Mencarelli, que é um professor nosso também lá, a professora Leda Martins, da Escola de Letras, da Faculdade de Letras, grande, brilhante professora, e a professora Sara Rojo, que várias das pessoas que passaram pela universidade foram alunos deles também. Isso além de tantos outros que não cabe citar, que são pessoas que lutaram muito pela existência do curso. E tem uma coisa muito legal do curso, que é o fato de quando nós entramos com uma prática muito intensa na criação artística. Todos os professores que entraram com 15, 20 anos de prática de fazer teatro. Isso é fantástico. Antes da teorização, antes da reflexão sobre teatro, antes da pesquisa sobre teatro, a gente tem o privilégio de ter um grupo de pessoas que fizeram e fazem teatro. Porque é muito grave, na minha opinião, uma pessoa que fala de teatro, que comenta teatro, que critica teatro, mas não fez teatro, não faz teatro. Né? Então, eu acho curioso. Estou em concordância com você. Então, eu tenho essa grande alegria de ser colega de um grupo de pessoas muito bacana. E acho que a gente tem esse diferencial, que eu acho que é o mesmo diferencial que o CCP tem. Ou seja, vocês são pessoas da prática, são pessoas que ajudam os meninos a entender teatro com a prática e que buscaram, em algum momento, a reflexão sobre o teatro, foram fazer o curso em algum lugar, foram fazer o curso... Você, Nilmara, como tantos outros, são o exemplo máximo do aluno que a gente gostaria de ter no curso, que são as pessoas
do teatro, com experiência na prática de teatro e que chegam na universidade para entender o que vai além dessa prática, de que maneira essa prática pode ser repensada, pode ser recriada, né? Isso é muito, muito bacana, né? Ai, que legal. E isso tudo, na verdade, toda essa história me ajudou demais, porque eu acredito que se não tivesse sido isso tudo, e se eu não tivesse tido essa experiência anterior e esse grupo de colegas, essa realidade, eu não teria pensado de uma forma mais específica no que me moveu a fazer todo o doutorado, toda essa pesquisa que tem a ver com a questão da polifonia, né? Eu digo que eu realmente, quando eu fiz 50 anos, eu falei, gente, eu tenho que agradecer muito os frutos que eu estou colhendo, porque eu estou colhendo muito fruto bacana, né? Que bom, então eu plantei coisa bacana para colher. E eu acho que eu não posso reclamar realmente dessa trajetória, porque por mais que eu tenha demorado a encontrar o teatro na academia e fazer essa relação muito íntima da criação artística com o pensamento sobre essa criação artística, a pesquisa sobre essa criação artística, eu acho que foi muito legal ter demorado, porque eu cheguei na universidade com a possibilidade de levar para a minha pesquisa de doutorado a minha própria trajetória. Ou seja, eu já tinha mais de 20 anos de prática e de prática de procedimentos que eu fui buscando, inventando, adaptando, pesquisando. E eu tive a sorte de encontrar com Ângela Dalben, que naquele momento era a diretora da Faculdade de Educação, mas que calhou de ser a minha orientadora e que chegou para mim e falou, Hernani, eu estava lá fazendo mestrado, que virou doutorado, preocupado demais com a questão teórica, tentando ler todo mundo e desprezando, entre aspas, um pouco a minha própria contribuição. Quer dizer, eu entro para a academia e me traio, porque eu acabei vivendo na academia um momento de dar mais valor ao livro, à cultura registrada, do que a minha própria prática, né? A gente, não sei se é uma questão do mineiro, do brasileiro, que a gente subestima muito a nossa própria produção, né? Então a gente acha que os italianos são maravilhosos, os europeus são geniais, muitos gostam dos americanos nos Estados Unidos. A gente sempre valoriza. Eu sou de uma geração que achava que tudo que era importado que era bom. Nenhum brasileiro prestava. Eu acho que isso envolve a gente mesmo. Então eu cheguei na academia muito modesto, muito humilde e tentando colocar na frente de mim todos os autores importantíssimos, toda a bibliografia sobre teatro e tal. E pedindo uma certa desculpa, eu dava alguns exemplos das coisas que eu tinha feito, achando que era arrogante até. Quem sou eu para competir com esses grandes criadores? Então eu botava minhas experiências em nota de rodapé, eu botava minhas experiências no anexo, mas nunca tinha coragem de botá-la em primeiro plano. E aí eu tive essa orientadora maravilhosa que falou, cara, tá ao contrário. Eu acho que o que tem de novidade aqui, o que tem de coisa bacana aqui, o que tem de interesse aqui é a sua experiência peculiar. É isso que você está fazendo há tantos anos. E aí ela me convenceu a me colocar na frente na tese de doutorado. Então eu fui privilegiado, né? Porque eu escrevi uma tese de doutorado em boa parte sobre mim mesmo, né? Sobre a minha própria trajetória. Aí é você ser premiado na academia, né? De maneira que você, como um professor, você é convidado para falar de si mesmo, da sua própria trajetória, é um presente descomunal, né? É coroar toda a prática que vem antes com o que vinha depois, né? E é um presente mesmo, eu concordo. Nossa! De achar esse vínculo do teatro com a polifonia, de entender que o que eu entendo por teatro está explicado na sua natureza polifônica, né? Dessa multiplicidade de pontos de vista expressivos
que o teatro nos apresenta, que ele se manifesta por essa multiplicidade, e que calhava, que dava tudo certo quando eu falava a música que está no teatro é do teatro, a música do teatro não é. Eu não tenho que obedecer aos parâmetros da arte e música necessariamente para fazer música no teatro. A música do teatro ela tem que ter cara de teatro, ela tem que ser parte da dramaturgia. Fantástico, o ator, quando está em cena, ele tem que continuar sendo reconhecido como ator e não como um músico, e não como um dublê de músico. A personagem que está cantando, ou a personagem que está tocando o instrumento, ela tem que continuar sendo a mesma personagem. Ela não pode, de repente, parecer que aquela personagem fez aula de música, que aquela personagem não pode demonstrar uma habilidade como musicista que, teoricamente, não tem lógica. Então, todos esses lugares me abriram um espaço de pesquisa imenso, tendo o privilégio de conviver com os grandes diretores brasileiros, com os melhores grupos de teatro, com atores maravilhosos. Ou seja, foi valeu a pena eu ter esperado quase 40 anos para eu começar a minha trajetória como professor e como um profissional exclusivamente do teatro, né? E acho bacana, porque muita gente, às vezes, com 20, os nossos alunos lá, ficam desesperados. Pô, eu já fiz 22 anos e ainda não sei o que fazer da minha vida, não é? Eu falei, nossa, eu tive essa dúvida com quase 50, imagina. Eu continuo com essa... Eu falo, eu continuo ainda com essa dúvida um pouco. Eu faço essa mesma reflexão. Eu estou com 45 hoje e fico pensando... O que será que eu posso fazer de diferente? Posso continuar, né? Essa sua reflexão é fantástica. Nós temos aqui a participação de várias pessoas, além dos professores lá, do CCP, né? Do CCP Artes Cênicas. Temos alunos contemporâneos meus, né? Que foram também colegas assistindo a live. Temos alunos do CCP que já se formaram. Temos alunos da CCP que estão em atividade, atuando, e o Dimir Viana acabou de fazer um comentário aqui. Ele está aqui com a gente. Que delícia. Tive o privilégio de dividir a sala com ele, inclusive fazer trabalhos. E o Dimir, ele é especialista em teatro do oprimido, faz um trabalho fantástico, inclusive, e ele está agradecendo aqui que essa sua fala deu luz ao doutorado dele, ao doutorado que ele vai fazer agora. Olha que lindo isso, tá vendo? Que maravilha, que lindo, Dimir. Eu gosto mais de você, Dimir. Eu adoro o Dimir. Acho que ele é uma pessoa que tem muito para contribuir, ele é muito genuíno. Eu acho que ele tem essa característica que ele coloca em primeiro plano essa coisa genuína que ele tem. E isso faz com que ele seja muito singular mesmo, uma pessoa muito especial para todos nós que já o conhecemos. Tanto como pessoa, como no dia a dia, como na atuação, quando ele está na cena. É muito bacana. Que bom que eu tenha te ajudado de alguma maneira no doutorado aí. Fico feliz com isso. Ai, que legal. Conta mais. Mas é um negócio muito bacana essa história da gente fazer essa relação do teatro com a polifonia. Eu gosto muito de reforçar isso, porque existe talvez existisse em mim um certo conflito, e talvez nas pessoas exista um certo conflito de quem é o teatro e quem são as outras artes e qual é a relação que o teatro tem com as outras artes, na medida em que o teatro apresenta determinados tipos de procedimentos, determinadas estruturas, conceitos, que a gente também vai encontrar lá nas outras artes. Não, outras pessoas falam, pô, mas que diabo é isso? Será que o teatro depende das outras artes? Será que o teatro só existe porque as outras artes existem? Será que o teatro, se acabar todas as outras artes, o teatro acaba junto e tudo mais? E esse conflito, talvez, se as pessoas já tiveram, ele fica tão simples de ser resolvido com essa questão do entendimento da arte como polifonia, porque a gente tem que entender, a primeira coisa que a gente tem que entender é que nenhum campo do conhecimento, incluindo as artes, ela é proprietária e ela é senhora de conceito nenhum. Então, por exemplo, se a música fala de tempo, se a música fala de polifonia, se a música fala de ritmo, se fala de melodia, esses conceitos não são escravos da música.
A música não prendeu esses conceitos no mundo dela, e para a gente usar esses conceitos, a gente tem que comprar uma coisa, então pedir emprestado. Não. Da mesma Sim. maneira que os conceitos de forma, cor, textura, tamanho, nada disso tem a ver com as artes plásticas, porque são propriedade das artes plásticas. Não. As artes plásticas usam, as artes visuais usam esses conceitos, eles são livres. Isso vale para os conceitos que a gente acha que são da dança, os conceitos que a gente acha que são... E aí, ou seja, todos os conceitos livres, eles estão livres, inclusive, para ser fundamentos do teatro. E quando eu uso determinados conceitos como forma, cor, eu não estou usando como se eu fosse artista visual ou porque eu estou pegando lá das... Não, eu estou usando porque eles também são do teatro. Eles também são de outros campos. E isso é muito bacana porque o teatro, então, o que o teatro é? O teatro, ele é uma arte como qualquer outra, mas ele tem a peculiaridade de só conseguir se manifestar por múltiplos pontos de vista. Ou seja, não existe a possibilidade do teatro se manifestar somente por intermédio de uma coisa que chama som, somente por intermédio de uma coisa que chama movimento, somente por intermédio de uma coisa que chama imagem, ou a ideia discursiva das coisas, ou aquilo que eu quero comunicar para as pessoas, que eu costumo dar o nome de palavra, não palavra necessariamente porque ela foi dita, mas palavra como uma ideia a ser comunicada, né? Ou seja, o teatro tem a peculiaridade que ele não consegue se manifestar se não for por intermédio disso tudo ao mesmo tempo. Tudo ao mesmo tempo. E aí que vem a linda. Quer dizer, o teatro, então, ele é o exemplo mais, na minha opinião, mais perfeito da ideia da polifonia. Por quê? O que a polifonia é? Muitas vozes simultâneas comunicando alguma coisa, o entrelaçamento delas. A polifonia é a beleza de eu dizer que 1 mais 1 não são 2, como a gente já conversou outro dia. Ou seja, quando eu pego uma coisa e eu junto com outra coisa, além das duas, eu tenho uma terceira que é o entrelaçamento dessas duas. Quer dizer, o que as duas juntas provocam na pessoa que está vendo, né? Que é diferente de uma e da outra. Então, a polifonia é essa maravilha que quando você se expressa por intermédio de formas diferentes e simultâneas, haverá necessariamente no olhar de quem percebe aquilo, não só no olhar, mas na percepção geral da pessoa que recebe aquilo, haverá a construção de uma outra capacidade de entendimento, um outro sentido, que é o entrelaçamento delas todas. A beleza do teatro está em você ser comovido por uma cena, e você receber uma cena e entender alguma coisa, sentir alguma coisa, perceber alguma coisa, e não poder dizer que o que te causou aquilo foi exclusivamente a palavra que a pessoa disse, ou foi exclusivamente a forma que ela falou, ou foi a roupa que ela estava usando, ou foi a luz que acendeu atrás dela, ou foi qualquer outro movimento que ela tenha feito, a imagem que eu vi. Ou seja, não tem como você escolher, porque não é uma dessas coisas isoladas que faz sozinha, mas é a relação, é o envolvimento, é o que acontece quando elas se colocam juntas, né? Isso é maravilhoso. Você criar uma ideia original, juntando coisas que já foram vistas em outros contextos, em outras situações, mas na hora que elas se estabelecem juntas, elas criam um elemento original, elas criam uma forma particular de eu dizer aquilo, de eu mostrar aquilo para as pessoas. É só isso que justifica eu até hoje fazer Shakespeare, o Romeu e Julieta, e conseguir encantar as pessoas. Porque por mais que as pessoas já conheçam as palavras, já conheçam as cores, já conheçam movimentos, já conheçam estruturas cenográficas, o jeito que eu escolho originalmente de juntar esses elementos e contar de novo aquela história toca as pessoas de uma maneira muito especial e diferente, né? Então é lindo isso, porque a gente é alquímico, né? O teatro tem alquimia,
O teatro é magia, né? É encantamento, é tudo isso misturado com muita precisão, com muita matemática, com muita Com muita psicologia, matemática, com muita concordo com você. filosofia, com muita geometria, ou seja, com muita literatura, com muita arte em todos os sentidos gerais. Ou seja, o teatro Com muita fé, a Tina Dias está falando aqui. com muita fé também. Ou seja, existe uma coisa que o teatro nos faz. É por isso que a gente é tão maltratado, sabe? Porque os artistas cênicos, eles têm uma... Eles são perigosos aos olhos do poder, sabe? Concordo, Aos olhos por causa disso. da montanha. O Pirandello falou isso, né? Os Gigantes da Montanha é uma obra que fala disso, né? Os gigantes da montanha, que são os representantes dos grandes poderes, aí vai ver que um desses gigantes aí é o governador, presidente, sei lá do quê, o outro é o papa, o outro é o humano representante de uma outra religião, o outro é... Ou seja, as pessoas que são mais importantes do mundo, humanas, que se colocam nesse lugar de mais importantes que os outros, essas pessoas precisam preservar esse poder. E todo mundo que se mostra criativo demais, inteligente demais, ou melhor, todo mundo que deseja dizer para as pessoas que vale mais a pena a gente ter uma opinião própria em vez de reproduzir as verdades absolutas, essas pessoas são perigosas. E o teatro vive disso, né? O teatro vive. Não só o teatro, a arte de um modo geral, mas o teatro, acho que evidencia isso de um jeito muito grande. Para nós do teatro, nós não queremos que a pessoa seja um modelo ou reproduza. A gente quer a singularidade, e isso é perigoso, né? Muito. De certa forma, nós somos... Eu concordo com tudo isso que você falou, com o que a Tina falou. A Tina também é nossa professora lá no CCP, está aqui acompanhando a gente. Que tem que ter muita fé para fazer. Se a gente não tem, e aquela meta, aquele objetivo, aquele ponto, vou chegar ali, vou traçar vários caminhos para chegar, mas eu vou chegar, e lutar, porque oprimem a gente de uma tal maneira, as ideias fixas. Quando eu era criança, mais ou menos com uns 5 anos de idade, eu já lia, já escrevia, já fazia um tanto de coisa, e um dia eu falei que 1 mais 1 poderiam ser 3. Nossa, eu fui escorraçada da escola, fui toda ridicularizada. E aí eu tentei mostrar que aquilo que eu pensava era algo possível. Por que as pessoas não estavam vendo aquilo? Claro que essa ideia ela foi reprimida quando eu era criança, eu não podia pensar, não deixei de criar. Fui criando, e aí um dia eu encontrei você que disse isso. Aí eu falei, olha, eu não disse. O meu pensamento um dia encontrou o quê? A reverberação dele. Eu acho que a escola, nesse sentido, ela é muito perversa. É muito perversa. Ela vai levar as pessoas a perder o desejo pela própria ideia, pela própria criatividade. Ela vai convencer muita gente esperta, muita gente bacana, que do contrário, vai convencer essa pessoa de que ela é burra, de que ela não é criativa, de que ela não é... Ou seja, é um lugar que deveria, na verdade, fazer com que nós buscássemos uma forma própria de dizer as coisas, de fazer as coisas, mas ela não quer isso, ao contrário. Ela quer que a gente jogue fora tudo que eu tenho de particular para reproduzir uma verdade que o livro diz que é a correta, né? Sim. E a escola se transforma num lugar horrível, né? Sim. Dentro dessa sua visão toda, da polifonia cênica, da polifonia no teatro, o teatro ser essa arte puramente polifônica, né? O lugar da polifonia está muito bem empregado dentro do teatro, e o teatro como agente transformador dentro da educação. Sim.
porque Sim. é um lugar que determina para a gente as diversas possibilidades de gerar pensamentos outros que não sejam os formais. Sim. Fala para a gente sobre esse seu pensamento sobre isso. Isso é muito importante, Nilmara, porque o que mais é grave, o mais grave na escola é, é o que a pessoa... Às vezes os professores eles ficam extremamente felizes quando toda a turma reproduz com fidelidade aquela forma de pensamento que ele explicou, ou que ele trouxe, ou que ele transmitiu, que é uma palavra horrorosa, como a verdade, né? Então, o que um professor muitas vezes é valorizado ou ele se sente feliz? Quando ninguém discorda dele, né? Quando ele diz Sim. uma coisa e todo mundo apreende e é depois capaz de reproduzir aquele raciocínio. Eu acho que a escola deveria ser o lugar mais onde menos as concordâncias existissem. Ou seja, eu adoro, eu valorizo muito quando eu chego no final de um semestre e a maior parte da turma não concorda necessariamente comigo, discorda de várias coisas e tem ideias diferentes das minhas sobre a mesma coisa. Quando isso acontece, quando as pessoas elaboram um discurso que não necessariamente reproduz o que eu falei, eu Uhum. acho que eu atingi o meu objetivo da maneira mais plena possível. Porque nós não deveríamos entender a escola como um espaço do compartilhamento de ideias já pré-estabelecidas. As ideias pré-estabelecidas já estão registradas em livros, a gente já tem acesso hoje por ela pela internet. Ou seja, quem quiser ter acesso a ideias pré-estabelecidas, vai atrás dessas ideias pré-estabelecidas. A escola tem que ser o contrário. Ela tinha de ser o motor da criação de novas ideias. Eu De novo. tinha de trazer para a escola um problema e não a solução do problema. A escola é terrível. Ela ensina para a gente a resposta de uma coisa sem que a gente tenha realmente tido o desejo de saber essa resposta. A matemática da escola, então, ensina para a gente a calcular um X que a gente nunca soube o que é. Que... Entendeu? Então, você passa anos e anos e anos dizendo que X é igual a tanto, mas se alguém te perguntar o que é esse X que mesmo? é Para isso? que ele serve mesmo? Em que circunstância da nossa vida prática esse X aparece? A não ser um ou outro exemplo que algum professor consegue fazer, na maior parte do tempo, a gente passa a vida aprendendo respostas que são ditas corretas sem ter necessariamente tido a experiência da pergunta. Aí o que acontece? Ai, Você precisa primeiro viver a pergunta, viver a dúvida, desenvolver dentro do seu organismo o desejo pela resposta. O Rubem Alves fala uma coisa genial. Ele fala o seguinte: Rubem Alves é um grande filósofo, maravilhoso, uma pessoa genial. Ele fala eu o amo. seguinte: Rubem Alves diz que da mesma maneira que o organismo tem o vômito como uma forma de expulsar um alimento que ele ingeriu e que não faz falta ou não é importante ou o organismo não compreende o que aquele alimento está fazendo ali, ele vomita aquilo, ele tem uma forma de vomitar um conhecimento que vem dentro de mim e que não faz sentido. A forma que o organismo tem de vomitar um conhecimento desnecessário chama-se Sim. esquecimento. Olha que coisa maravilhosa. Ai, que coisa maravilhosa. Entendeu? Ele é Então, a incrível gente mesmo, né? tem o esquecimento como a nossa grande salvação. Porque a gente, às vezes, é massacrado com respostas para perguntas que, na verdade, para a gente, elas não existem. A gente passa a adolescência inteira decorando respostas desnecessárias.
E a gente não sabe o que fazer com isso, a não ser vomitá-las. A não ser vomitar, esquecê-los. Ai, que lindo. Né? Aqui, nós estamos acabando. E eu quero muito que as pessoas que estão aqui nos assistindo façam alguma pergunta, né? E comuniquem aqui com o Hernani. Ai, meu Deus, não dá nem para acreditar que a gente vai acabar daqui a 5 minutos. E eu gostaria muito de que você pudesse conversar um pouquinho respondendo alguma pergunta e fazer as considerações finais para a gente terminar a nossa live. Tá bem, querido. Ai, O tempo é seu curto querido. mesmo, né? Porque a gente 1 hora e pouco. a gente conversa de uma coisa que a gente tem tanto prazer, né? A gente gosta tanto de fazer isso que a gente faz, que o tempo ele não existe, né? O tempo relativamente ele desaparece. Mesmo que não houver o tempo e a possibilidade de uma pergunta agora, estou super disponível para a gente responder essas perguntas em outras circunstâncias, se você me passar. E eu queria dizer que eu estou muito tocado nesses últimos meses, como todo mundo, não exclusivamente porque a pandemia se instaurou e mudou a ordem das coisas, mas pela nossa capacidade de ter coragem e de reagir, né? Eu acho que a maioria de nós, sei lá, poderia ter ficado deitado em casa, sofrendo e chorando, dizendo que a gente foi vítima de uma catástrofe natural. Porém, eu estou vendo hoje uma coisa muito bacana, que é isso que está acontecendo aqui agora. E a gente está fazendo isso não é necessariamente só porque a gente tem que manter o nosso emprego. Não, a gente está fazendo isso porque a gente tem que sobreviver. E se a regra é essa, sobreviver no sentido humano, sobreviver no sentido da saúde mental, da nossa saúde emocional. E isso mostra que a gente acha a solução, sem perder afeto, sem perder a relação humana com as pessoas. Ou seja, a tecnologia se transformou muito para mim. Ela deixou de ser um lugar anti-afeto e passou a ser mais um veículo de afeto, né? As pessoas estão aqui perguntando o que você acha que vai acontecer o teatro agora, na pandemia e pós-pandemia, e como está sendo encarado esse desafio para você de estar em isolamento. Olha, eu tenho a certeza absoluta que a gente vai voltar a fazer, daqui a algum tempo, não sei quando, um teatro parecido como a gente fazia antes. Que a gente vai se encontrar novamente, que a gente vai poder estar junto, que o presencial voltará. Só que não tem mais como a gente colocar uma borracha no que aconteceu. Então, fatalmente, esse novo presencial, ele não vai mais ser idêntico ao que era antes, porque não tem como a gente julgar fora essa experiência que a gente teve. E outra coisa, ele não será a única opção, como talvez era para algumas pessoas. Agora a gente sabe que existem outras opções, que elas não são excludentes, que elas não são opostas, que elas não se destroem, elas se alimentam. Eu acho que as pessoas que tinham horror da tecnologia, um pouco eu tinha, vão aprender que a tecnologia pode ser uma coisa muito bacana, como qualquer outra coisa pode não ser bacana. E acho que o teatro pós-pandemia, ou a vida pós-pandemia, ela pode ser um momento de bonança depois de uma tempestade e que, infelizmente, para muitos de nós, a gente só sai daquele caminho fechado, a gente só muda paradigma, a gente só consegue ampliar o nosso olhar quando alguma coisa muito complicada acontece, né? Então, talvez essa pandemia, talvez não, eu acredito que essa pandemia tenha vindo para tirar a gente de um eixo, de uma falsa ideia de conforto, de uma falsa ideia de correção, de realidade, de propósito, para dar uma desequilibrada no mundo, para falar assim, gente, é mais bacana. Vocês estão fazendo de um jeito, alguns estão achando que está pronto, mas não, a vida é mais bacana, o mundo é mais bacana.
viver é mais bacana do que isso que está Ai, acontecendo. que lindo Entendeu? isso, fantástico. Estamos acabando. Faça as considerações finais em 10 segundos. Eu quero só agradecer você, Nilmara, pelo carinho que você tem demonstrado pela minha pesquisa, por mim. Eu devo a você estar aqui no CCP, a todo esse carinho que eu tenho recebido. Então, eu agradeço não só a todo mundo, mas especialmente a você por esse privilégio. Oh, eu que agradeço. Um beijo para Beijo. você, para todos e todas. E estão mandando um beijo para